Olá, irmãos e irmãs, e a todos que nos escutam no canal Memorial Afetivo. Paz e bem. Nós vamos ler para vocês a carta de celebração da regra de vida a todos os frades e os irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, OFS, e da Juventude Franciscana, JUFRA, por ocasião dos 40 anos da promulgação da regra de vida da Ordem Franciscana Secular, que são cristãos e cristãs, leigos e leigas, que se dedicam a seguir Jesus Cristo, inspirados em Francisco de Assis. Acompanhe. Carta pelos 40 anos da promulgação da regra da OFS Ordem Franciscana Secular. Carta circular da Conferência dos Ministros Gerais das Primeiras Ordens Franciscanas e da Terceira Ordem Regular a todos os frades e os irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, OFS, e da Juventude Franciscana, JUFRA, por ocasião dos 40 anos da promulgação da regra OFS. Queridas irmãs e irmãos, o Senhor lhes dê a sua paz. 40 anos, um período simbólico. No dia 24 de junho de 1978, a Santa Sé aprovava a regra renovada da Ordem Franciscana Secular através da Carta Apostólica Seraphicus Patriarcha. Foi o Papa Paulo VI, recentemente canonizado e que na sua juventude foi postulante terciário franciscano, que presenteou este dom à família franciscana, poucas semanas antes de sua morte. São passados 40 anos daquela aprovação e este aniversário nos parece uma ocasião importante para dirigir a todos vocês esta carta comemorativa. O número 40 na Bíblia, como sabemos, é cheio de significado simbólico. 40 são principalmente os anos de uma geração e parecem designar o tempo das decisões maduras. Parece, então, uma ocasião propícia para agradecer a Deus por tudo que as irmãs e os irmãos da OFS já vivem e para dar um novo impulso a esta realidade tão preciosa para toda a família franciscana. A Ordem Franciscana Secular na família franciscana. O seráfico patriarca São Francisco de Assis, em vida e depois de sua preciosa morte, atraiu não somente muitos para servirem a Deus na família religiosa que fundara, mas arrastou também numerosos leigos que, permanecendo no mundo, se agregaram às suas ordens. Assim começa a Carta Apostólica de Aprovação assinada por Paulo VI em 1978, que recorda como da experiência de São Francisco nasceram diversas modalidades de vida cristã no seguimento de Cristo na Igreja. Entre as famílias espirituais, suscitadas pelo Espírito Santo na Igreja, Lumen Gentium 43, a família franciscana reúne todos aqueles membros do povo de Deus, leigos, religiosos e sacerdotes, que se sentem chamados ao seguimento do Cristo, à maneira de São Francisco de Assis, Pio XII, 1º de julho de 1956, discurso aos terciários e, por modos e formas diversas, mas em recíproca comunhão vital, eles querem tornar presente o carisma do comum Pai Seráfico na vida e na missão da Igreja, Apostolicam Actuositatem 4,8, regra OFS, capítulo 1, N1. Parece, então, que já era clara para Francisco a intuição de que era possível servir plenamente a Deus em cada estado de vida. Assim, de qualquer modo, ele antecipava a consciência de que cada cristão na Igreja é chamado à santidade, aquela consciência que o Concílio Vaticano II evidenciou com força e o Papa Francisco recordou recentemente em sua exortação apostólica Gaudete Exultate, N10 munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho, a uma santidade cuja perfeição é aquela mesma do Pai Celeste, LG 11. De fato, a Terceira Ordem Franciscana, hoje Ordem Franciscana Secular, em sua história foi enriquecida por numerosos dons de santidade. Basta pensar as figuras de Ângela de Foligno, Brígida da Suécia, Catarina de Gênova, Isabel da Hungria, Giana Beretta Molla, João Bosco, João 23, Giuseppe Moscati, Luís IX Rei da França, Margarida de Cortona, Pio X, Tomás Moros, para citar alguns dos santos e das santas mais famosos, ou a Verônica Antal, a última desta longa lista dos santos e beatos, beatificada no dia 22 de setembro de 2018. Com esta admirável e variegada floração de santidade seráfica, de fato, a Ordem Franciscana Secular mostra ser necessária para a plena expressão do nosso carisma. Os desafios de hoje e a missão da Igreja. Muitos e complexos são os desafios que a Igreja precisa enfrentar hoje.
Mas este nosso tempo é certamente também um kairós, um tempo particular de graça no qual é possível viver uma nova etapa evangelizadora, como nos pede que façamos o Papa Francisco em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, em todos os batizados, desde o primeiro ao último, a tua força santificadora do Espírito que impele a evangelizar. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário, confronte com MT 28, 19. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização, EG 119, 120. Como franciscanos nos sentimos particularmente em sintonia com este convite do Papa para viver uma igreja em saída, para ir rumo às periferias geográficas e existenciais deste mundo cheio de divisões, de injustiças e de sofrimentos. Somos chamados a contribuir para a construção de uma fraternidade evangélica universal, para trabalhar no campo do cuidado da criação, da paz e da justiça, com uma especial consideração pelos mais pobres e necessitados, seguindo o exemplo do seráfico Pai Francisco, o qual manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior, LS 10. Uma tarefa assim tão complexa e exigente requer uma colaboração ativa e eficaz e uma comunhão visível entre todos os membros da família franciscana, e nesta colaboração parece particularmente urgente hoje a contribuição dos irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular. Um cuidado recíproco. A colaboração e a comunhão entre os membros da família franciscana, hoje mais que nunca, deve manifestar-se em um cuidado recíproco e num enriquecimento mútuo. Na Igreja a comunhão os estados de vida encontram-se de tal maneira interligados que são ordenados uns para os outros. São modalidades, ao mesmo tempo, diferentes e complementares, de modo que cada uma delas tem uma sua fisionomia original e inconfundível e, simultaneamente, cada uma delas se relaciona com as outras e se põe ao seu serviço. João Paulo II, Christi Fidelis Laici, N. 55. De fato, por uma parte a Igreja confiou aos frades da primeira ordem e da Tora o cuidado espiritual e pastoral da OFS, como se recorda na regra, em sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade. Os conselhos, nos diversos níveis, de acordo com as constituições, solicitarão aos superiores das 4 famílias religiosas franciscanas, às quais desde séculos a fraternidade secular está ligada, religiosos idôneos e preparados para a assistência espiritual, regra OFS capítulo 3, N. 26. Por outra parte, os membros da OFS são chamados a manifestar a índole secular do carisma franciscano, que é o que caracteriza a espiritualidade e a vida apostólica deles, e assim, vivendo plenamente o chamado específico, cuidarão por sua vez com a oração e com a ação da vocação dos frades com os quais partilham o carisma. Conclusão. Queridas irmãs, queridos irmãos, nos 40 anos da aprovação da regra da Ordem Franciscana Secular, convidamos todos vocês para agradecer a Deus pelo dom da nossa comum vocação franciscana e a renovar o zelo apostólico para cada um viver de modo criativo a sua própria missão. Da nossa parte, imploramos sobre todos vocês abundantes bênçãos divinas, por intercessão do nosso Pai São Francisco e da Beata Virgem Maria, Rainha da Família Franciscana. Frei Roberto Genuim, OFM Cap. Ministro-Geral. Frei Nicolas Polichnowski, TOR. Ministro-Geral. Frei Marco Tasca, OFM Com. Ministro-Geral. Frei Michael Anthony Perry, OFM. Ministro-Geral. Roma 23 de dezembro de 2018. Dando sequência ao texto, agora nós iremos ler os 10 tópicos, os 10 pontos principais desta exortação de São Francisco aos seus seguidores. E já aproveite e se inscreva neste canal Memorial Afetivo, se você ainda não é inscrito, e deixe seu like, compartilhe, enfim, vamos fazer circular, vamos fazer se tornar forte essa corrente do bem, de uma busca espiritual, pessoal, mas também coletiva. Regra e vida da OFS. A regra da OFS, feita de pedaços da Escritura e de orientações oficiais da Igreja, contém essencialmente o Evangelho. Por isso, no rosto dos franciscanos aparecerão traços evangélicos,
uma vida pessoal e familiar de singeleza e simplicidade, vida de despojamento sem requintes competitivos e posturas que humilham, pessoas que vivem para servir e servem para viver, verdadeiros irmãos de seus irmãos de dentro e de fora, irmão não de discursos, mas de fato, gente laboriosa que trabalha sem perder o espírito da santa oração, pessoas que se alimentam cotidianamente da palavra e da Eucaristia, pessoas que salpicam com a água do Evangelho tudo o que tocam e fazem, ou seja, seu trabalho pastoral, sua missão de pai e de mãe, pessoas que sabem acolher a cruz e que vivem no meio das provações o espírito da perfeita alegria, pessoas que se achegam dos mais simples e pobres, gente que não existe para si mas para que o amor seja amado. Essa é a nossa vida, nós, cristãos leigos, religiosos e sacerdotes, somos chamados à santidade de vida. Não somos convocados a sermos apenas pessoas religiosas, corretas, pessoas mais ou menos corretamente religiosas. A Constituição Dogmática do Concílio Lumen Gentium afirma, assim, é evidente que todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Por esta santidade se promove também na sociedade terrestre um modo mais humano de viver. Com o fim de conseguir esta perfeição façam os fiéis uso das forças recebidas segundo a medida da doação de Cristo, para que, seguindo seus vestígios e feitos conformes à sua imagem, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo, N 101. O documento lembra que a santidade consiste na glória do Pai e no amor do próximo. Não podemos fazer por menos. Os que pretendem ingressar na vida franciscana secular querem ser santos, à maneira evangélica de Francisco. 2. João Paulo II, na exortação apostólica sobre a vocação e missão dos leigos, hoje, como nunca, urge que todos os cristãos retomem o caminho da renovação evangélica, acolhendo com generosidade o convite apostólico de ser santo em todas as ações, todos na Igreja, precisamente porque são seus membros, recebem, e por conseguinte partilham a comum vocação à santidade, N 16. O assunto está claro. Somos convidados à santidade. 3. Pio XII havia definido a ordem franciscana secular como escola de perfeição, de genuíno espírito franciscano, de ações ardorosas e imediatas. Mais ainda, a ordem, terceira, quer pessoas que, no seu estado, busquem a perfeição. Ora, a regra da OFS, diz claramente, nas fraternidades os irmãos e irmãs, impulsionados pelo Espírito e atingir a perfeição da caridade, no próprio estado secular, são empenhados pela profissão a viver o Evangelho à maneira de São Francisco mediante esta regra aprovada pela Igreja, N5. 4. Nunca é demais afirmar que os franciscanos seculares podem contar com um texto espiritual inspiracional cheio de vigor para orientar sua vida na Igreja e no mundo. Trata-se da regra aprovada pelo Papa Paulo VI a 24 de junho de 1978 e professada pelos seculares franciscanos. A elaboração da regra da OFS foi um retorno às fontes franciscanas primitivas. O prólogo da atual regra é constituído pela exortação de São Francisco aos irmãos e irmãs da penitência, título dado ao texto por K. e ser. Há dois caminhos básicos na vida, o caminho do bem e o caminho do mal, como já aparece na Didaqué. Há o caminho dos que fazem penitência e daqueles não fazem. Os que fazem penitência vivem. Morrem os que não fazem. Os franciscanos eram conhecidos primitivamente como os penitentes de Assis. Percorrendo o caminho da penitência chega-se à santidade. Entramos para a OFS porque queremos um espaço que nos ajude na conversão. 5. A regra se apresenta como uma proposta vocacional na qual Cristo é o centro do projeto de vida. De maneira simples, mas profunda, lemos, a regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o exemplo de São Francisco de Assis que fez de Cristo o inspirador e o centro de sua vida com Deus e com os homens. N4. Francisco nada mais queria saber a não ser de Cristo. Um documento antigo dos franciscanos seculares franceses, anterior à regra, dizia: Francisco queria o Cristo optando pela pobreza e pela humildade para ser assim homem entre os homens, o Cristo amando os homens todos os dias chegando ao extremo de dar a vida por eles no alto da cruz, o Cristo realizando a vontade do Pai e cantando sua glória, o Cristo ressuscitando para a vida eterna e assim passando desta vida ao Pai. Cada dia Francisco contempla os mistérios da vida de Cristo e descobre assim seu caminho. Quer seguir os traços de Cristo.
deixa-se transformar por ele. Esta é, pois, sua vida. 6. Há aqueles que fazem penitência e os que não fazem. Como irmãos e irmãs da penitência, em virtude de sua vocação, impulsionados pela dinâmica do Evangelho, os franciscanos seculares, conformem seu modo de pensar e de agir ao de Cristo, mediante uma radical transformação interior que o próprio Evangelho designa pelo nome de conversão, a qual, devido à fragilidade humana, deve ser realizada todos os dias, regra N7. 7. Converter-se é passar a viver a vida nova do Evangelho. Essa conversão se dá no cotidiano da existência. Os franciscanos seculares vivem no mundo e é nesse mundo que se convertem. Voltando a citar o documento francês, todo homem está num estado de vida, casamento, celibato ou viuvez. Todo homem exerce uma profissão, reserva um tempo para o lazer, faz parte de grupamentos da sociedade. Todo homem está inserido num tecido de relacionamentos familiares, amicais, sociais, profissionais, culturais, religiosos, em instituições econômicas, políticas, nacionais e internacionais. É chamado a assumir responsabilidades nestes diversos domínios ou campos. É precisamente esta realidade terrestre que o franciscano secular é chamado a viver e a transformar segundo o Evangelho. Assim, ele transforma o mundo e caminha rumo à santidade no coração das realidades. 8. Os franciscanos seculares estão bem conscientes de tudo o que acaba de ser lembrado. Sabem que para Francisco começar a fazer penitência tem um dado preciso. Ele começou a se transformar quando se aproximou dos leprosos. Em nossos dias a conversão acontece quando se presta uma atenção toda especial às relações humanas e sobretudo com os mais pobres. Aprendemos a admirar o trabalho da doutora Zilda Arns Neumann, criadora da Pastoral da Criança, que atinge milhares e milhares de mulheres mães e de crianças. Amando os pobres e também aqueles que nos rejeitam é o Cristo que encontramos e vemos se operar nossa conversão. Como a de Francisco, nossa conversão passa pelo amor dos homens. 9. Não podemos ser cristãos medíocres. A regra da OFS é um convite à santidade de vida. As fraternidades seculares são lugares de busca da perfeição evangélica. Os retiros anuais ou mais frequentes, os exames de consciência, as visitas fraterno-pastorais, a recepção regular do sacramento da confissão, a disponibilidade, mesmo com sacrifício para assumir serviços na igreja e na ordem são sinais de que estamos num caminho bom. 10. A intensa vida eucarística dos franciscanos seculares será de fundamental importância. Ali morremos a nós mesmos, com Cristo, e renascemos. A Eucaristia é lugar de santidade e de santificação. Asterisco, Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM. Assistente Nacional da OFS pela OFM e Assistente Regional do Sudeste III. Saber
você.